Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais essa aula. Hoje nós iremos tratar de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, que é o que a gente também chama de MMC e MDC, tá? Então, na aula de hoje, vai ser um aprofundamento daquilo que a gente estudou na semana passada. Então, assim, eu preciso que você já tenha entendido bem a questão de múltiplo e divisores, para que a gente não possa ter muito problema na aula de hoje, tá? A aula da semana passada é essencial para a aula de hoje, tá ok? Mas vamos lá. Então, para a nossa aula de hoje, vamos começar com um desafio. Olha só, você tem que tomar um remédio a cada 6 horas e outro a cada 4 horas. Se você tomou os dois remédios juntos à meia-noite, ou seja, a 0 hora, quando será que irá tomar os dois juntos novamente? E aí? Na nossa aula de hoje, a gente vai ser capaz de resolver um problema igual a esse, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, nós iremos falar de mínimo múltiplo comum, tá? Como eu falei anteriormente, para a nossa aula de hoje, a gente vai ter que ter uma ideia bem clara do que é múltiplo, que foi o assunto da nossa última aula, tudo bem? Porque aqui a gente vai trabalhar exatamente aquela ideia de múltiplos, só que com alguns números ao mesmo tempo. Na aula anterior, a gente trabalhou separado, não é verdade? Apenas um múltiplo de 3, por exemplo, apenas um múltiplo de 5, por exemplo, mas agora a gente vai ter que analisar o múltiplo de dois números ao mesmo tempo, tá bom? E saber quem são comuns e, além disso, saber quem é o mínimo múltiplo entre eles. O próprio nome já diz, mínimo múltiplo comum é a gente analisar dois números, saber quais são os seus múltiplos, saber quem são comuns e saber quem é o menor entre eles, tá bom? Mas a gente vai entender direitinho aqui. Vamos tentar descobrir quem é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4, tá ok? Então, olha só, mínimo múltiplo comum entre 6 e 4. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever alguns dos múltiplos de 6 e alguns dos múltiplos de 4. Lembre que múltiplo sempre é infinito. A gente não tem o maior múltiplo de um número, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma pequena lista dos múltiplos de 6 e também dos múltiplos de 4. E a gente vai ver o que vai acontecer. Observem só. Lembre do que é múltiplo, né? Percebam que aqui a gente vai precisar daquele conteúdo lá, vai ser essencial. Múltiplos são todos os números que eu vou conseguir quando eu multiplicar, por exemplo, o 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3 e assim por diante. Na nossa última aula, a gente tinha colocado o zero como sendo um múltiplo também, tá? Só que nessa aula a gente vai desconsiderar o zero, tá ok? Então a gente vai começar, no caso dos múltiplos do 6 em diante. Observem só, quando eu pego 6 e multiplico por 1, o meu resultado vai ser 6. Quando eu pego 6 e multiplico por 2, o meu resultado vai ser 12. Veja que eu sempre vou fazer essas multiplicações. 6 multiplicado por 3 vai ser 18. 6 multiplicado por 4 vai ser 24. 6 multiplicado por 5 vai dar 30. 6 multiplicado por 6 vai dar 36. Eu posso parar por aqui. Eu vou colocar o sinal de reticências porque ele continua. Agora vamos imaginar aqui os múltiplos de 4. Eu tenho 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8, 4 vezes 3 vai dar 12, 4 vezes 4 vai dar 16, 4 vezes 5 vai dar 24, 4 vezes 6... Desculpa, 4 vezes 5 vai dar 20, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 9, 36. Para terminar, 4 vezes 10, 40. Isso também segue infinitamente.
tá bom? Então, veja só, o que eu fiz até agora? Peguei apenas os múltiplos de 6 e peguei apenas os múltiplos de 4, tá bom? Os múltiplos do número 6 e os múltiplos do número 4. Agora, o que eu vou perceber? Eu vou perceber quem é que são comuns entre 6 e o número 4. Ou seja, quais são os números que aparecem tanto aqui no grupo dos múltiplos de 3, quanto nos grupos do múltiplos do número 4. Quais são eles? Veja só, o número 12 aparece tanto no 6 quanto no 4. Então, o 12 é comum, tá bom? Agora eu estou analisando apenas quem são comuns. Qual outro número? O 24 também, observem só. Ele aparece aqui no 6 e também no 4. Então, o 24 também é comum, tanto para 6 quanto para 4. Outro exemplo, a gente tem o 36. Observe que o 36 aparece aqui e também aparece aqui. Ou seja, esses três números, eles são comuns, tá? Para os múltiplos de 6 e múltiplos de 4. Só que o que a gente precisa é o mínimo, tá bom? O mínimo. Veja que a gente vai analisar em 3 passos praticamente. A gente vai distribuir os números, vai analisar quem são comuns e analisar o menor entre eles. Quem é o menor entre eles? De 36, 24 e 12. Claramente é o 12. Tá bom? Observe só. Analisei todos os múltiplos, analisei quem é comum e agora eu estou analisando quem é menor. E o menor entre eles é o 12. Ou seja, eu posso afirmar que o MC, é assim que eu escrevo, 6 e 4 é o 12. Veja que é muito simples, não é? Quando a gente tem aquela ideia do múltiplo, o MMC fica muito fácil. Então agora vamos para mais um exemplo. A gente vai tentar definir o MMC de 3 e 8. Quanto será que vai dar? Eu vou pegar os múltiplos de 3, eu vou pegar os múltiplos de 8, depois eu vou ver quem é comum e depois eu vou pegar o menor entre eles. Vamos lá. Múltiplos de 3. Como é que eu vou definir? O zero eu vou desconsiderar, não esqueçam. Então eu vou pegar 3 vezes 1 que vai dar 3, 3 vezes 2 que vai dar 6, 3 vezes 3 que vai dar 9. Lembrem que isso aqui é como se fosse aquela tabelinha que a gente fez na última aula, só que eu estou fazendo mais direto porque eu penso que você já entendeu como é que funciona. Então vamos lá. 3 vezes 4 vai dar 12, 3 vezes 5 vai dar 15, 3 vezes 6 vai dar 18, 3 vezes 7 vai ser 21, 3 vezes 8 vai dar 24, 3 vezes 9 vai dar 27, 3 vezes 10 vai dar 30. Vou parar por aqui e ele segue infinitamente. Agora eu vou pegar os múltiplos de 8. Quem seriam eles? 8 vezes 1 vai dar 8, 8 vezes 2 vai dar 16, 8 vezes 3 vai dar 24, 8 vezes 4 vai dar 32. Opa, mas espera aí, o 24 está aqui e o 24 também está aqui. Veja que eu não precisei fazer muitos outros do número 8, mas eu já percebi que esses daqui são comuns, olha só. O 24 aparece aqui e o 24 aparece aqui. E antes do 24 não tem ninguém que seja comum para o 3 e o 8. Ou seja, eu vou dizer que o MMC 3 e 8 vai ser o 24. Certo? Porque ele aparece nos dois múltiplos, tanto do 3 quanto do 8. E é o menor que eu consigo entre eles. Tudo bem? Então a ideia de mínimo múltiplo comum é essa. É bem simples. Eu vou pegar dois ou mais números, tá? Vou distribuir os múltiplos deles. Vou analisar quem é comum entre um e outro. E vou pegar aquele menor. Tudo bem? Só isso. Não é simples? Então vamos prosseguir. Então agora a gente vai analisar o que é o máximo divisor comum entre dois ou mais números. Assim, se você compreendeu a ideia do mínimo múltiplo comum, a ideia do máximo divisor comum não fica nada difícil. Por quê? Se no mínimo múltiplo comum eu analisava os
múltiplos de um número, via qual que era o comum e pegava o mínimo, aqui no máximo divisor comum vai ser bem semelhante, só que eu vou analisar os divisores de certos números, vou ver quem é comum entre eles e vou ter que pegar o máximo, tá? Ou seja, o maior divisor entre dois números. Não esqueçam, o maior divisor que seja comum entre dois números, tá? No mínimo, eu pegava o menor múltiplo. Aqui no máximo, eu pego o maior divisor entre dois números, tá? Tem que estar nas duas listas. E lembrem que quando a gente fala de divisor, a gente tem uma quantidade limitada de números, né? Diferentemente dos múltiplos. Então vamos analisar aqui os divisores. Vamos ver só. Quem é o máximo divisor comum entre o número 20 e o número 30. Vamos ver o que acontece. Então, assim como a gente fez na situação anterior, a primeira coisa que a gente vai fazer é listar os divisores de cada um, tá? E isso a gente aprendeu na última aula. Então, é essencial que você já tenha compreendido essa parte. Vamos pegar os divisores de 20 e depois os divisores de 30. Vamos ver só. Os divisores de 20, quais que podem ser? Pode ser o número 1. Lembrem que, para ser divisor, os números que eu colocar aqui, eu tenho que pegar esse 20, dividir por esse número e tem que dar resto zero. Ou seja, tem que ser uma divisão exata. Se eu pegar o 20 e dividir por 1, vai dar 20 e resto zero. Eu posso também dividir por 2, porque ele é par, tá? E 20 dividido por 2 vai dar 10 e resto zero. Por 3 eu não poderia, mas pelo 4 eu poderia, porque 20 dividido por 4 vai dar 5. Eu posso também pelo 5, porque 20 dividido por 5 vai dar o 4. Eu posso também dividir por 10 e eu também posso dividir pelo próprio 20. E acabou, tá? Esses são os divisores de 20. Agora os de 30, a mesma situação. Os números que eu colocar aqui tem que ser uma divisão exata quando eu pegar o 30 e dividir, tá? Então eu posso começar com 1, eu sempre começo com 1. Como o 30 é par, eu também posso pegar pelo 2. Eu poderia também dividir pelo 3, porque vai dar 10 a divisão. Eu também posso dividir por 5, porque vai dar 6 a divisão. Eu posso dividir pelo próprio 6. Eu posso dividir ainda por 10. Também posso dividir por 15 e posso dividir por 30. Veja só, esses são todos os divisores de 30, esses são todos os divisores de 20. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que analisar, tá? A primeira coisa eu já fiz. Analisei quem são os divisores de cada um. Aqui. Analisei quem são os divisores de cada um. Agora eu tenho que ver quem que é comum, ou seja, quem é que faz parte tanto dos divisores de 20 como dos divisores de 30. Quem que é comum? Eu tenho o número 1, faz parte dos dois, não é? Eu tenho o número 2, faz parte do 2. Quem mais? O número 5, faz parte dos dois divisores. Eu também tenho o número 10, faz parte dos dois divisores. Veja que todos esses números aqui são comuns, ou seja, eu consigo encontrar tanto nos divisores de 20 quanto nos divisores de 30. Só que esses números, todos esses números não vão me importar. O que vão me importar vai ser o máximo divisor comum. E quem que é o máximo divisor comum entre 20 e 30? É o 10, não é? Veja que 10 aparece nos dois divisores e é o maior entre eles, tá? O 5, o 2 e o 1 não me importa porque são menores. Eu quero sempre o máximo que aparecer nos dois divisores. Então, eu posso definir que o MDC, assim que eu represento, entre 20 e 30 é o 10. Tá? Simples assim. Peguei os divisores, analisei quem é comum e peguei o máximo entre eles. Vamos analisar mais um exemplo. Vamos definir o MDC entre 18 e 42. Como é que vai ficar? Vai ser exatamente da mesma forma.
eu vou pegar todos os divisores de 18, vou pegar todos os divisores de 42, depois eu vou analisar quem é comum e quem é o maior. Vamos ver. 18, né? A gente sempre vai começar com o número 1. Como 18 é par, eu também posso dividir por 2. Por qual que eu posso dividir? Eu posso dividir por 3, porque a divisão vai dar exato, vai dar 6. Posso dividir por 3. Eu não posso por 4, eu não posso por 5, eu posso por 6, porque quando eu pego 18 e divido por 6 vai dar 3. Eu posso por 9, porque a divisão vai dar 2, e eu posso pelo próprio 18. Lembra daquela regra, o primeiro número é 1, o último número é o próprio número, né? Que no caso é 18, e eu vou tentando definir quem está aqui no meio. E o de 42, quem é? Vai ser o 1, porque sempre eu começo com 1. Como ele é par, eu posso dividir por 2. Eu também vou poder dividir por 3. Eu também vou poder dividir por 6. Vou também dividir por 14. Vou também dividir por 21. E vou também dividir por 42. Tá? Eu estou fazendo aqui um pouquinho mais rápido, porque a gente viu isso passo a passo na última aula. Qual é a condição? Pegar esse número, todos esses números aqui, quando eu faço a divisão, eu vou ter resto zero. Tá? Por isso que eu falei, é essencial que você entenda a aula anterior, que eu falei disso detalhadamente, passo a passo. Então aqui eu vou analisar esses números, tá? Eu já fiz todos os divisores entre eles. Agora eu vou ter que definir quem é comum. Quem é comum? Eu tenho o 1, aparece nos dois. O 2, que também aparece nos dois. O 3, que também aparece nos dois. O 6, que também aparece nos dois. E nenhum mais outro aparece. Então, o número 1, 2, 3 e 6, eles são comuns. Tudo bem? Eles são comuns, porque aparecem nas duas sequências de divisores. Mas o que me interessa vai ser o máximo, ou seja, o maior desses números. E qual é o maior desses números? É o número 6. Tá? Porque ele aparece nos dois divisores e ao máximo entre eles. Então eu posso definir que o MDC 1842 é o número 6. Então a ideia é exatamente essa, tá? Tanto para mínimo múltiplo comum quanto para máximo divisor comum. A ideia é bem semelhante, tá? Basta a gente ter cuidado com o nome. O nome já diz muita coisa do que a gente precisa. O mínimo múltiplo comum é quando a gente pega dois números, define todos os múltiplos entre eles, né? Ou uma parte, porque é infinito, e analisa o menor daqueles múltiplos que aparecem nas duas listas. E o máximo divisor comum é pegar todos os divisores de um número e definir qual é o maior entre eles que aparece nas duas sequências. Exatamente isso, é bem simples. E o nosso desafio, como é que fica? Agora fica um pouco mais fácil de saber, né? A gente vai definir, né, tentar aqui definir, se a gente toma um remédio a cada 6 horas e outro a cada 4 horas, e eu tomei os dois remédios a 0 hora, qual é o próximo horário que eu vou tomar os dois ao mesmo tempo? Fica aí o desafio para você. E a partir de agora, é só fazer exercícios, bastantes exercícios, para poder assimilar bem o conteúdo.